Sejam todos bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as minhas leituras no mês de junho, tá? E um book haul um pouco diferente que eu vou propor. Bom, primeiramente eu li ao todo desse mês, eu acho que eu consegui manter um ritmo legal, né? Eu consegui ler 4 livros e 3 contos, né? Começando pelos contos, eu não tenho como mostrá-los fisicamente, eles estão no meu Kindle. Eu li 3 contos do que eles chamam de... É um livro que sai anualmente, organizado pelo Gardner Dozois, né? Ele pega os melhores contos de ficção científica e ele coloca num The Mammoth Book of New Sci-Fi, né? O que eu leio, o que eu estou lendo no momento, é o volume 22. Eu li 3 contos. Em breve eu devo disponibilizá-los no blog. Não vou comentar muito deles, até porque, né, pode ser que perca o sentido resumi-los depois no blog. O outro livro que eu li também, eu não tenho uma versão física dele, é o Aurora, do Kim Stanley Robinson. E pertence a um dos 3 clubes de leitura que eu participo. É um clube do Goodreads, é o clube do Sword and Laser Podcast. É um podcast norte-americano em que todos os meses eles propõem a leitura de algum livro relacionado à fantasia e ficção científica. E a do mês de maio foi Aurora, né? Gostei muito da leitura. Para mim foi um dos melhores livros de ficção científica que eu li em 2015, com certeza foi o melhor. E até o presente momento, em 2016, foi o melhor livro. Só que, novamente, assim como eu coloquei na resenha do blog, não é um livro que eu recomendo a todos, tá? É um livro de ficção científica dura, é o hard sci-fi. Ele utiliza muitos termos científicos, né, de viagem espacial, a essência do livro é essas explicações científicas, né? Os seres humanos estão presentes ali muito mais como um elemento para complementar a história. Muito parecido com a sensação que o leitor tem quando lê Fundação do Isaac Asimov, né? Que os grupos humanos eles funcionam muito mais como um mote para lhe apresentar as explicações científicas dele do que propriamente os protagonistas da história. O protagonista da história, na minha opinião e na de vários, é a fundação propriamente dita, né? E no caso do Aurora, é a nave. A nave é a protagonista principal. Não à toa, ela se torna a narradora. Não estou dando spoiler, não. Fiquem tranquilos, né? A nave ela se torna narradora após o 2º ou 3º capítulo, né, do Aurora. E a história ela gira em torno de um grupo de colonizadores que estão dentro dessa nave espacial e eles estão indo em direção a um outro sistema solar chamado Tau Ceti. E lá eles encontraram uma lua que faz uma órbita em torno de um planeta chamado E. E essa lua ela teria as condições ideais para que os seres humanos pudessem estabelecer uma colônia lá, né? Muito interessante isso, não é nem um planeta, é uma lua que possui essas condições. E lá teria talvez o meio ambiente, teria o clima, teria os elementos para que as pessoas pudessem respirar sem o auxílio de um aparato tecnológico desconfortável, né? E o Kim Stanley Robinson ele vai fazer uma série de reflexões muito legais, né, nessa narrativa. Eu achei, para mim, um livro extremamente inteligente e que coloca algumas questões que eu acho que eu vou trabalhar num debates daqui a algumas semanas, né? Eu vou deixar para, né, maturar melhor as ideias e poder colocá-las no formato de texto. Os outros 2 livros que eu li, as outras 2 indicações, uma delas se relaciona a um outro clube do livro. Esse é o Clube do Livro de Itaguaí, tá? Queria mostrar só o marcador de página muito, muito bonitinho do Clube do Livro de Itaguaí. Eu recomendo aqueles que são da zona oeste do Rio de Janeiro ou moram em Itaguaí que vão lá, né, frequentem. O grupo é muito bacana, a gente teve um bate-papo muito interessante. O Clube do Livro de Itaguaí ele se reúne todo o primeiro sábado do mês.
né? Esse mês agora não será no primeiro sábado, né? Por conta do calendário vai ser no segundo, vai ser no dia 9, né? As reuniões elas se organizam elas são organizadas lá numa casinha em frente à Biblioteca Municipal de Itaguaí. É um lugar onde teoricamente se vendiam souvenirs, mas que foi desativado e o pessoal está utilizando essa casinha muito bonitinha, em formato colonial, né? E para poder realizar as reuniões do Clube do Livro. Então, o livro que eu li para o Clube do Livro do mês de junho foi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Foi uma leitura no mínimo diferente, não havia experimentado ainda um romance de época, vou confessar que não é muito a minha praia, mas eu gostei. Eu achei a escrita da Jane Austen extremamente competente, não é à toa que ela é um marco para os romances de época. Ela apresenta muito bem a sociedade inglesa do século XIX, as dificuldades que as mulheres tinham, né, nesse período. E eu acredito que eu vou dar uma outra oportunidade a outras obras da Jane Austen. Provavelmente eu vou ler Orgulho e Preconceito, que foi muito comentado, né, na reunião do Clube do Livro. O terceiro que eu li foi para a tag Experiências Literárias. Essa aqui é uma das edições anteriores da tag. Eu estava realmente atrasado com ela, ainda estou. Ainda faltam ler mais 2 livros da tag, a do mês de maio e a do mês de junho. Esse aqui é do mês de março, não, do mês de abril, perdão. Do mês de abril, que é Stoner, do John Williams. Eu achei uma leitura sensacional, uma leitura extremamente reflexiva e que faz a gente pensar na maneira como nós conduzimos a nossa vida, tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional. Quais as escolhas? Será que nós seríamos medíocres como personagem? Né? Será que nós teremos uma vida profissional sem grandes desafios? É porque o personagem ele não propõe grandes desafios, né? Eu acho interessante que não é nenhum spoiler, o John Williams coloca isso logo na primeira página. A trajetória de vida do William Stoner, ela é muito simples. Ele tem ele frequenta uma faculdade de literatura que ele gosta, ele iria fazer ciências agrícolas e depois ele muda para literatura. Ele se torna um professor assistente pela vida inteira. Ele se torna nem um professor de carreirista na faculdade onde administra suas aulas. Ele só vai se tornar um professor emérito no final da vida, quando ele já passa por umas situações em que ele já está quase saindo da universidade. Essa parte eu não vou contar. Ele tem um casamento ruim, né? Ele logo no primeiro capítulo após ele se casar, ele revela que ele sabe que o casamento dele não vai dar certo. Então ele tem uma filha e a filha vive dentro desse clima ruim dentro de casa entre ele e a esposa, né? E ele não encontra felicidade, encontra uma felicidade efêmera, né? Dura muito pouco pelo resto da vida que ele tem ruim. E por que eu deveria ler esse livro, né? É a questão que muitos fazem. E eu digo a vocês, leiam. A história é maravilhosa. É aquela história que toca no fundo do coração. Infelizmente esse livro ele foi lançado numa época que todos estavam naquela coisa do rock and roll, do sexo, drogas, né? E ele é um livro com um personagem normal, um personagem que não é rebelde, né? Que ele não propõe nada de revolucionário. Talvez por isso ele tenha ficado embaixo da gaveta por muitos anos. O último livro que eu li, esse não foi relacionado, graças a Deus, a nenhum clube de leitura. Essa foi uma leitura que eu me propus fazer por mim mesmo. Eu recebi o livro e fiquei louco para ler. Eu botei ele na frente de todo mundo, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Adorei a leitura. Achei a escrita da Claire poética, sutil, né? Aquela profunda, muito interessante. O personagem principal, ele é um menino que ele tem um relacionamento ruim com o pai e ele é levado, um relacionamento ruim não, mas um relacionamento de distanciamento com o pai. Não chega a ser ruim. Eles apenas não se entendem.
ele perde a mãe muito jovem e o pai leva ele para uma escola de fuzileiros, uma escola só para meninos, no qual lá é onde vão acontecer as aventuras dele, principalmente depois que ele conhece o Early Alden, que é o companheiro de aventuras dele. A gente vai ver que o Early ele tem algum distúrbio, né? A autora, ela não, a gente sabe o que é, né? Eu recomendo a leitura do final do texto, onde ela explica um pouquinho como é a personalidade do Early, né? E ela não usa a palavra para definir qual é o distúrbio do Early. Eu achei muito interessante. Eu comparo a leitura do Em Algum Lugar nas Estrelas com Tom Sawyer e Huckleberry Finn, do Mark Twain. É muito parecidos os dois. Eu não sei se é uma impressão que eu tive, não sei se a autora se inspirou um pouquinho nas aventuras do Tom Sawyer, do Huckleberry Finn, né? Não sei. Eu achei que eu tive essa percepção. Não sei. Talvez até vocês discordem de mim. Foi a impressão que eu tive. Fiz algumas marcações porque eu achei algumas passagens do livro maravilhosas, né? A autora, ela realmente tem uma escrita fascinante. E aí, o book haul que eu prometi fazer agora, né? Que book haul vai ser esse? Eu não vou falar dos livros novos que eu comprei. Não exatamente livros novos. Eu quero falar um pouco dos livros que eu fui ao sebo e comprei. Porque todos os meses, eu tiro um dia na semana e vou a um sebo que é o meu sebo favorito. Não vou dizer qual é, porque eu acho que a aventura de frequentar os sebos, né, é o que faz os frequentadores gostarem, né? Eu quero que vocês procurem, vão mais a sebos, que a gente muitas vezes vai lá, olha as prateleiras, paquera um livro, folheia, olha a sinopse. E a grande aventura do Flanar, que tá imbuída nessa coisa daqueles que frequentam os sebos. Por isso que, assim, a questão da estante virtual, eu nem compro tanto na estante virtual assim. Eu gosto de ir aos sebos, né? E eu comprei só... Deixa eu tirar os livros aqui sem causar algum acidente. Eu comprei estas belezuras no sebo, né? Estas belezuras aqui, muito bonitos. Paguei pouco por eles, não importa quanto eu paguei, né? Só o fato de eu tê-los encontrado, ou eles terem me encontrado, já é muito bacana. Primeiro, é um livro que foi me indicado novamente. Vou colocar no link da descrição. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo de recomendações de booktubers, né? Foi O Grande Mentecapto. Eu vi no vídeo da Isabela Lubrano, adorei. É um livro que me traz muitas recordações. Foi o primeiro livro que eu li no Pedro II, no primeiro ano do ensino médio. Então é um livro que traz uma memória afetiva muito grande para mim. Eu tive que ler O Grande Mentecapto e Encontro Marcado, ambos do Fernando Sabino. Leitura muito bacana, vou colocar a resenha aqui com certeza. Segundo livro que eu li foi uma indicação da Tag Experiências Literárias. Foi um livro que quando eu vi os comentários feitos a respeito dele, eu procurei correr atrás dele, que é o Noite do Oráculo, do Paul Auster, né? Ele tem uma meta escrita. É um livro sobre um autor. Bom, não entendi muito bem, né? Pela sinopse não dá para tirar grande coisa. Mas pelo que eu entendi, é um autor cuja obra ele vai descobrindo aos poucos ao longo da escrita desse livro aqui. Quer dizer, o autor remete a uma obra que ele está escrevendo, o protagonista remete a uma obra que ele está escrevendo. E pouco a pouco, esse livro que o protagonista está escrevendo, ele vai fazer parte da narrativa. Parece que tudo que acontece na narrativa, ela tem a ver com esse livro que o protagonista está escrevendo. Muito legal. Outro que eu comprei foi A Culpa das Estrelas, do John Green. Não resisti ao hype. Eu vou lê-lo, né? Me falaram muito bem do John Green, né?
já me inscrevi no canal dele no YouTube, recomendo a vocês, não só pelas falas dele, né, pelos assuntos muito variados que ele toca no vídeo do YouTube dele, mas também pelo canal Crash Course dele. Eu achei muito legal a proposta. Ele faz várias aulas sobre diversos assuntos, né? Tem lá literatura, matemática, biologia, história. Recomendo bastante. Deem uma olhada do Crash Course. O outro livro que eu li, eu estava muito tempo paquerando ele na livraria, né? Acabei comprando, né? É o Marchemont. Eu comprei o primeiro volume desse livro. Parece que são 3, né? Parece que é uma trilogia, né? Teoricamente, esse mês no sebo eu devo comprar o segundo volume, porque eu vi 2 cópias do Marchemont, do volume 2 lá. Vou comprá-lo certamente. Me parece que é um livro de fantasia, tá? Vou lê-lo, tá? Porque eu tô me propondo nos próximos meses a ler livros que estão fora desse hype. Eu conversei um pouco com o Anderson Thiago, do Intocados, e a gente constatou que a gente anda vivendo uma época muito de hype, em que os livros, a gente procura o culto ao novo. O que está lançando agora é o que é legal, é o que é bacana. Nas últimas semanas, o pessoal tem falado muito do Noite das Facas, do Ian Esselmont, né? E o pessoal está empolgadíssimo para o lançamento do livro. E ao mesmo tempo tem saído tanta coisa bacana, ou tanta coisa bacana que ficou de lado. Um exemplo que eu gosto de usar muito nas minhas referências é o da Frances Hardinge, que foi lançada no Brasil já há algum tempo pela Novo Século. Teve 2 livros sensacionais lançados por aqui e a gente não quer saber deles, que é A Canção do Cuco, premiadíssima, né? Foi elogiada por vários autores, e agora A Árvore da Mentira, que saiu no mês de março, foi elogiada pelo Neil Gaiman, né? pelo Stephen King, ganhou um prêmio logo no início do ano, está sendo indicado a vários outros, e ninguém fala nada. Não vejo nenhuma resenha. Eu vejo pouquíssimas resenhas, não vou dizer nenhuma resenha, eu vejo pouquíssima coisa. É um livro que merece o nosso carinho, né? Então eu acredito que esse mês de julho eu não vá conseguir começar esses livros menos hypados, né? Usando uma palavra estranha. Mas eu vou, no mês de agosto, que eu vou estar de férias, eu vou ver se eu leio mais. O outro livro que eu queria indicar, né, que eu comprei no sebo, é de um autor que não era esse livro que eu queria comprar, mas eu acabei levando porque também é muito falado. É do Javier Cercas. O que eu estava atrás é o Velocidade, não lembro o nome agora. Eu vi a indicação de uma outra booktuber que é a do... também não vou lembrar. Vou deixar a descrição aqui. É o Soldados de Salamina, que eu comprei do Javier Cercas. Eu tenho curtido muito a leitura de autores latino-americanos, né, autores espanhóis. Eu tenho comprado alguma coisa do Llosa, do Borges, né? Eu vou tentar me embrenhar. Talvez até o final do ano eu comece a ler alguma coisa. Eu tenho só empilhado. Eu vou tentar lê-los em breve. E o último livro é um livro cuja sinopse me chamou a atenção, né? Um livro que talvez ninguém tenha dado muita coisa por ele, que é Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Eu gostei pela proposta, né? Parece que a protagonista, ela sofre um acidente, e aí a partir do acidente acontece uma quebra na realidade, né? Tem uma realidade em que o acidente muda tudo e que tudo muda para pior, e na outra realidade o acidente ele muda as coisas, mas muda para melhor. Muito parecido com a proposta que a Karen Álvares faz no inverso. Claro que é de uma outra maneira, com outro encaminhamento para a trama. Eu fiquei curioso com a leitura desse livro, então eu comprei-o, né? Paguei barato nele. Vocês vão ver, quando vocês passarem a frequentar sebos, vocês vão ver que vocês vão pagar muito pouco por livros que vocês podem pagar muito mais,
né? No mês de julho agora, eu ainda vou colocar um pouco as minhas leituras em dia. Eu tô com... No momento, eu tô lendo o livro do mês de maio, do Tag Experiências Literárias, que é Um Estranho... A Longa Jornada para os Confins do Norte. Esqueci o... Vou dar um jeito de colocar a descrição do livro aqui embaixo. Que é do Richard Flanagan. É o que eu tô lendo no momento. Eu tô começando ainda a ler. Os outros livros que eu certamente vou ler é o Updraft, da Fran Wild, também para colocar a minha leitura do Clube do Sword and Laser em dia. Terceira leitura é a Balada de Adam Henry, do Ian McEwan, Tag Experiências Literárias, mês de junho. E o outro é o The Time Trappers, da Andre Norton, também do Sword and Laser Podcast. Se eu conseguir espaço, eu estou louco para ler Uprooted, da Naomi Novik, que acabou de receber uma premiação, mais uma, já é, acho que a terceira já. Recebeu a do Locus Fantasy Awards 2016. Muito livro muito bacana. Não vou falar muito dele. Vou deixar eu começar a leitura, talvez no book haul do mês no book haul do mês de agosto eu fale um pouco mais dele. É isso. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam, tá? Comentem, deixem os seus comentários.